Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Ivandro. Boa noite à malta que está aqui a chegar. Conseguem-me ouvir bem? Escrevam-me aqui, por favor, se conseguem ouvir bem ou não, só para eu ficar descansado. Boa. Muito bem. Temos aqui um grande convidado hoje, aqui para mais uma sessão do nosso Conversas com Livros, que vamos tendo aqui com alguns autores. Boa noite, doutor. Boa noite. Olá, boa noite. Está-me a ouvir bem? Estou a ouvi-lo perfeitamente. Perfeitamente. Ok, ótimo. Muito boa noite. Sei que está a ter um dia agitado, não é? Sim, cheguei há pouco, mas cá estou eu. É verdade, é verdade. Vamos a isto então. Ter aqui alguma uma conversa de 20, 30 minutos para. O livro tem criado aqui algum furor aqui na nossa equipa, nas nossas lojas. Eu também acabei por ser um pouco impulsionador no sentido que adorei o livro, também o partilhei com muita gente e de facto parabéns por ele porque é um livro incrível, ok? Obrigado. Deixar aqui também, alertar aqui as pessoas que estou à vontade, se tiverem alguma questão, seja sobre o livro, não sei se o doutor tem essa abertura ou não, mas seja sobre outra questão que possam ter, que possam querer conhecer melhor o seu trabalho. Deixar aqui esse convite a toda a gente que está aqui a assistir também para partilhar aqui a sua questão, que o doutor, se tiver esse tempo, com certeza que terá a amabilidade também de responder. Claro, com certeza. No que for preciso, é sempre um gosto poder dar aqui um contributo nestas áreas, porque ao fim e ao cabo o mundo está a precisar conhecer-se melhor mais do que nunca, não é? Com É estas isso redes mesmo. sociais e com a conexão que existe em quase todo o lado, estamos todos ligados, mas ao fim e ao cabo as pessoas acabam por estar muito mais sozinhas do que acham, não é? Portanto, e essa solidão que começa a aparecer tem que ser combatida com o autoconhecimento e pronto, e espero que a leitura deste livro, que felizmente já vai em segunda edição. Sim. Já estamos realmente aqui, se calhar ainda vamos a caminho de uma terceira, e só fez um ano, está a fazer agora um ano, portanto ainda não fez um Claro, ano, está a claro. fazer no final deste mês, é que foi para as bancas em todo o país. Excelente, excelente. Mostra a importância destes assuntos, não é? E é como o doutor disse, estes assuntos merecem ser partilhados mais do que qualquer outra coisa. Se calhar é muito importante partilhar e expandir esta Uhum. mensagem e conseguir ter o poder deste conhecimento que você nos transmite aqui num formato económico como o livro, algo que pode passar de mão em mão, é excepcional. Excepcional, ok? Uhum. Obrigado por isso. Então, eu tinha aqui algumas questões preparadas para si. Ahm, Três ou quatro questões, não quero alongar muito, não quero ocupar muito do seu tempo também. Uhum. Mas pronto, indireto aqui ao assunto. O que é que o motivou, numa primeira instância, a escrever o livro? Bom, o livro já era uma ideia que eu ia tendo, porque sempre gostei de escrever. Ok, E é o terceiro livro que eu faço, não é? ok, Portanto, o meu primeiro livro foi em 2007, o segundo livro em 2012 e agora o terceiro livro em ok, 2023. ok. Ou seja, ao lidar ao preparar aulas com os meus alunos, ao lidar com muitos pacientes e clientes, quer na parte clínica, quer na parte empresarial, eh, a melhor forma de nós entregarmos a ciência às pessoas é nós também investirmos o nosso tempo no conhecimento e na área da psicologia, né, que é a área que é a minha área de excelência, Claro, não é? claro, claro. E o que eu percebi e a forma como acho que qualquer um de nós nestas áreas, para entregar conhecimento, nós temos que investir nesse autoconhecimento. Claro. Então, quanto mais eu leio e a forma como aproveito a leitura para depois escrever, porque acho que a escrita é uma forma fundamental para o autoconhecimento. Quanto mais eu consigo escrever sobre aquilo que aprendi, sobre aquilo que vivi, sobre aquilo que sei, mais eu consigo expandir esse conhecimento para territórios novos, para aquelas áreas que eu não conheço, o que depois me traz uma curiosidade de querer saber mais. Então, à medida que o tempo foi passando e os anos foram passando, comecei a perceber que há aqui um território que é comum a quase todos nós, enquanto seres humanos, que é a necessidade realmente de nós nos entendermos para ficarmos mais em paz.
E claro, quanto mais nós nos conhecemos, mais sabemos estar em solitude do que estarmos em solidão. Porque a melhor forma de eu conseguir estar com o David ou com qualquer outra pessoa nas relações humanas é nós conseguirmos ter a capacidade, primeiro, de cuidar de nós, de conseguirmos saber quem somos, de conseguirmos entender a nossa história. E quando eu consigo entender a minha história e como é que cheguei até certo ponto, mais eu consigo libertar do peso desse passado para construir um presente melhor e amanhã eu ter umas melhores memórias da minha vida, não é? claro, claro, E é isso que a maior parte das pessoas na prática clínica vai procurar. Vai procurar uma forma de dar sentido ao sofrimento que a sua história dá, ou traz, melhor dizendo, e esse sofrimento que a história de vida nos traz, pelas transições que fomos vivendo, pelos lutos, pelos conflitos interpessoais, pelos momentos de déficit que fomos tendo, essas áreas, essas experiências que fomos tendo, ao causar sofrimento sem sabermos dar sentido, vai nos fazendo sombra no presente. Então, se nós claro, conseguirmos entender essa nossa história e essas fases de sofrimento, mais nós libertamos o peso desse sofrimento para conseguirmos alavancar uma vida melhor do que aquela que tivemos. claro, Porque o único poder que existe é no presente e, portanto, quanto mais eu consigo libertar o peso do passado e viver melhor no presente, claro, mais nós vamos conseguir funcionar melhor no mundo à nossa volta. E se o mundo que tenho ainda não é grande coisa, então o que também a escrita me permitiu ver ao longo deste tempo foi, pegando no que diz a ciência, em algumas experiências de vida pessoal, perceber que pela escrita nós temos uma espécie de catarse, de libertação daquilo que muitas vezes nos bloqueia para conseguirmos expandir o nosso mundo e se calhar descobrir um mundo que nós não sabíamos que estava disponível, mas que nós nunca tínhamos investido nele. claro, claro. A escrita realmente tem esse poder, não é? De libertar, de nós visualizarmos as coisas, não é? Quando as escrevemos parece que elas se tornam reais, parece que temos ali um mapa detalhado. Por isso é que dizem que é tão importante escrevermos os nossos objetivos, escrevemos as nossas Sim, ambições, porque parece que elas se tornam reais, não é? É diferente do que pensamos sobre elas. sim. Ok? Muito bem. Você tocou em vários pontos muito interessantes. E até um que eu me esqueci de referir, ou seja, você não é apenas autor, ok? Não é alguém que teve a ideia de escrever este livro, é de facto um psicólogo clínico e este livro resulta, como disse bem, de conversas que tive com os pacientes, de estudo, efetivamente, e de experiências pessoais, né? Portanto, você é psicólogo clínico, atua como psicólogo na sua clínica, pode falar um pouco sobre isso? Portanto, o livro é um livro assente essencialmente em ciência, ciência de Ok, comportamento da excelência, que é a ok, psicologia. ok, E enquanto psicólogo clínico e psicoterapeuta, e professor universitário também, porque eu dou aulas no ICBAS, que é no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, ok, eu dou aulas no quinto ano de Medicina e no mestrado em Medicina Legal, nas áreas ligadas às emoções e ao comportamento e, acima de tudo, para sensibilizar a importância de nós conseguirmos perceber que a psicologia é essencial para o funcionamento social e para o funcionamento profissional. Ao fim e ao cabo, as sociedades, as civilizações, as famílias, as empresas, são feitas de pessoas. E, portanto, a âncora que eu quis colocar aqui no livro, Mudamos pelo que Fazemos, como a palavra diz, é, primeiro, aumentar a consciência da realidade de vida que nós temos e, com essa consciência da realidade de vida, nós não apenas reagirmos à vida, ou seja, passarmos a ser alguém que sabe o que fazer com aquilo que acontece. Só que para eu conseguir ter consciência de pensar e refletir sobre o que fazer, sobre o que está a acontecer, eu preciso, e é essa a intenção do livro, é servir consciência da psicologia como estudos na área da psicologia e não opinião, para que, através da ciência, com ferramentas e modelos baseados no modelo biopsicossocial e no modelo dos modelos mais validados cientificamente, como é o caso da psicoterapia interpessoal, ok. e perceber a importância dos contextos e das pessoas que estão à nossa volta, para nós entendermos o que é que está ao nosso alcance fazer e o que é que temos que aceitar.
E para isso, no meio desta parte mais técnica ou mais científica, coloquei aqui a moldura da filosofia, porque eu acho que a psicologia enquanto ciência, como qualquer ciência, é muito objetiva, mas precisa aqui de uma moldura filosófica para nós entendermos a ciência que está por trás disso. Ok. Depois, a seguir, acrescentem uma série de exemplos e de metáforas para que as pessoas possam, se calhar, compreender de forma mais fácil a informação que está no livro. Ou seja, a minha preocupação é simplificar ao máximo a linguagem que está escrita para que a ciência chegue o mais facilmente compreendida às pessoas. Ou seja, Sim. para que seja facilmente uma fácil leitura, uma espécie de, como fez na mitologia grega, como fez o deus grego Prometeus, em que basicamente era tirar o poder dos deuses e levar às pessoas, levar ao Sim, povo, não é? sim, 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 sim. O fogo, não é? O fogo que estava nos deuses, passar a levar o fogo às pessoas, porque o que importa é empoderar cada um de nós. É isso Ou mesmo, é seja, isso mesmo. eu não sou o guru de ninguém, não sou o especialista que sabe mais do que o outro, eu sou alguém que é um recurso, que tem acesso a um conhecimento, que pode partilhar com as pessoas, para que as pessoas se empoderem mais, para que se entendam melhor e que consigamos funcionar melhor uns com os outros de igual para igual. Para Claro. que, independentemente da área, nós possamos estar todos ao mesmo nível, num sentido de respeito mútuo, aceitando as diferenças que há entre nós e enriquecendo com diversidade realmente o mundo que nós temos, porque Claro. o mundo nunca foi de forma objetiva tão bom como é hoje. No entanto, nós temos uma compreensão subjetiva como se isto fosse quase que um mundo muito mau, um mundo pior. Sim. Mas temos este contraste entre um mundo objetivamente melhor do que nunca e quase que uma percepção subjetiva do mundo pior do que nunca, não é? Porque nós comparamos só com as nossas próprias vidas. Claro. Mas a realidade só pode ser observada em comparação com aquilo que existe. E se nós compararmos o mundo que há com o mundo que existiu, este é o melhor mundo de sempre. Se eu comparo o Exatamente. mundo que tenho com o mundo que eu quero ter, então nós somos uns desgraçados permanentes porque a vida nunca mais chega ao que deveria chegar, não é? Exatamente. Disse tantas coisas interessantes. Agarrando nessa última coisa que disse, eu acho engraçado porque é algo que eu costumo dizer com frequência. Ou seja, falando do caso específico em Portugal, a vida evoluiu tanto nos últimos 50 anos, ok? Que Uhum. parece quase ridículo quando a gente se queixa de alguma coisa, tendo em conta uma realidade portuguesa de há 50 anos, de fome, de analfabetismo. Portanto, estamos num paradigma completamente diferente, Uhum. que através de algumas ferramentas de sociedade conseguiram-nos garantir, pelo menos, alguns bens essenciais que há 50 anos não havia Sim. sequer, e que Uhum. é como o doutor diz, de facto, às vezes não há essa comparação. Mas gostava de agarrar noutra questão específica que falou, e muito bem, e que a mim, portanto, que me relaciono com livros todos os dias, não é? E que felizmente leio alguns também, não consigo, obviamente, nem ler 0,01, mas vou lendo, eu gosto de ler todos os Uhum. dias. É algo que você fala aqui, que é a questão do alinhamento e da gente, de facto, estar na sintonia certa. Uma das questões fundamentais que eu achei do seu livro, deste que estamos a falar, do Mudamos pelo que Fazemos, foi de facto isso da linguagem, ok? É muito Uhum. importante nós conseguirmos dizer as coisas numa linguagem que esteja acessível a toda a gente. E comparativamente com outros livros, até mesmo dentro da mesma área, que às vezes tem que se reler o mesmo capítulo, a mesma página duas e três vezes para percebermos bem o sentido das coisas. Eu achei o seu livro fenomenal nesse sentido, porque está Uhum. escrito numa linguagem muito correta, mas ao mesmo tempo muito acessível. Nós percebemos perfeitamente as coisas, hum, temos acesso a essa informação de uma forma muito clara, traz-nos essa clareza tão necessária às vezes nas nossas vidas. E pelo que eu estou a perceber, foi um cuidado que o doutor teve a escrever, foi de facto conseguir tornar esta mensagem ampla a toda a gente. Sim, porque o livro não é para mim, ou seja, qualquer que seja uma área de uma profissão de ajuda ou um livro que depois será divulgado junto do público em geral, eh, a melhor forma
de apreciação que eu posso ter é saber que o livro foi útil ao outro. Ou seja, Exatamente. o quanto eu consigo acrescentar ou contribuir para o outro é a melhor forma de gratidão que eu posso ter. E, portanto, eu não quero as coisas para mim, no sentido de dizer que é um bocadinho como qualquer área, não é? É o quanto o mundo ganha connosco e não o que é que eu quero do mundo. Claro, Se eu conseguir perceber o que é que o mundo precisa e o que é que eu posso contribuir para o mundo, tendo em conta a minha área profissional, é o quanto nós conseguimos acrescentar valor uns aos outros que faz com que as nossas necessidades possam ser preenchidas. claro, E, portanto, não me interessa o estar a olhar para o mundo, o que é que o mundo me pode dar, mas sim aquilo que eu posso acrescentar ou dar ao mundo daquilo que é o meu conhecimento, a minha arte, não é? Tal como nós exatamente, exatamente, fazemos isso quando vamos buscar outras coisas ao mundo. Ao fim e ao cabo é isso que nós procuramos uns nos outros, não é? Nós vamos a uma padaria por causa da qualidade ou pelo pão que está lá. Nós vamos às claro, compras por causa das nossas necessidades. claro, Portanto, claro, quanto mais os outros me sabem dar aquilo que eu procuro, mais eu quero essa ajuda ou mais eu procuro essa necessidade. claro, claro, E claro, se esta for uma atitude quase que empreendedora de desenvolvimento pessoal, eu estar preocupado o que é que o outro ganha comigo, o quanto é que eu posso dar ao outro para que enriqueça o mundo, as necessidades do outro, mas nós conseguimos funcionar em conjunto, do que termos exatamente, aquela percepção mais egoísta, não é? Ou mais centrada em nós próprios, que é quase que mais infantilizada, quanto é que o mundo me dá e o que é que os outros me vão dar e ninguém me ajuda, os outros é que não me dão, porque ou seja, quanto mais eu preocupo do outro para mim, mais nós geralmente entramos em carência e em frustração, porque ok, o mundo eu não controlo. Agora, aquilo que eu posso dar, eu controlo. claro, Então, exatamente, exatamente. a riqueza do mundo é essa, é eu poder escolher o que eu quero dar, na expectativa de não receber nada, porque tudo que for. Claro. Ainda bem que toca nessa questão, porque, ou seja, este livro tem o objetivo de aumentar a responsabilidade individual, justamente, Uhum, e de reduzir a vitimização, ok? E acho que são fatores completamente centrais nos dias que correm. E a minha uhum. pergunta é a seguinte: acha que esta questão da vitimização é um dos fatores principais pela qual as pessoas não vivem uma vida ou não sentem uma vida tão completa e tão feliz? Acha que essa questão de vitimizarem-se demasiado? O que é que acha sobre isso? Essa é é uma das perguntas que eu procuro responder Exatamente. no livro e Também. consigo e procuro trazer uma sustentação para que as pessoas percebam isso. Ou seja, quanto mais eu espero do mundo as soluções para aquilo que eu quero, aquilo que é necessário para mim, mais eu coloco naquilo que eu não controlo as minhas soluções, o que significa que eu vou ficar tendencialmente frustrado, eh, rancoroso, ressentido, porque eu estou a colocar no outro aquilo que eu acho que devo ter ou que espero que seja o mundo a dar-me. Mas se eu Exatamente. crio expectativas daquilo que eu não controlo, eu, por regra, vou sofrer sempre. E, portanto, vou-lhe dar um exemplo. Se eu entrego, ou seja, se nós temos uma amizade, por exemplo, e o meu estilo de maneira de ser é dar-lhe 20 abraços, e a minha maneira de estar é dar 20 abraços ao David, e o David dá-me 10 abraços, porque é a sua maneira de ser, Claro. o que é que a maior parte das pessoas faz? Fogo, David, eu dei-te 20 abraços, só me deste 10. Ou Exatamente. seja, eu Exatamente. critico o David no seu lado espontâneo, porque a sua maneira de ser foi dar 10 porque quis dar 10, mas não tinha nenhuma obrigação de dar o que quer que seja. A minha escolha de dar 20 foi voluntária da minha parte. A sua escolha de dar 10 foi voluntária do seu lado. E, portanto, eu tenho que estar grato porque eu recebi 10, porque eu não tinha direito a nenhum. Exatamente. Nós Então, julgamos. quanto mais eu espero do outro, quanto mais eu espero daquilo que eu não controlo, mais eu crio o potencial de ficar frustrado, ressentido, com raiva, com ódio, com angústia, com tristeza, ansiedade. Então, eu vou-me afundando, esperando que o mundo me deve alguma coisa. Exatamente. E é por isso que depois nós começamos a achar que nos falta quase que um reconhecimento, quando, por exemplo, estamos à procura de oportunidades, e eu quero um reconhecimento de quê quando eu ainda não entreguei valor. E se eu Exatamente. ainda não entrego valor, obviamente o mundo não vai reconhecer nada, porque eu ainda não acrescentei valor ao mundo. Então é Exatamente. o quanto eu dou e não o quanto eu recebo. Quando eu estou preocupado mais em dar e acrescentar valor ao mundo, mais geralmente o mundo quer saber de mim. Totalmente de acordo. Nós julgamos os outros pela nossa percepção do mundo, não é? Ou seja, Claro, temos as nossas claro. percepções e esperamos que o outro tenha exatamente as mesmas percepções que nós temos.
Então é claro, como estava a dizer da questão dos abraços. Para mim, o normal é dar 20 abraços, mas se para o outro, o normal for dar 10 abraços, está tudo certo, porque está somos tudo todos certo. diferentes, não é? Porque se eu agradecer Exatamente. os 10 que me deu, eu aproximo, por exemplo, a relação. É, Se eu reclamar com o David porque só me deu 10, eu afasto o David da relação. ok. Ou seja, Essa é uma das frases que você tem aqui no livro também. Foi uma das frases que eu destaquei no vídeo que fiz, uhum, que foi a nossa percepção de valor condiciona as relações que temos, não é? É uma frase exatamente, que não está é? no seu livro. E essa é que é uma grande. E por isso é que depois, na segunda parte do livro, porque nós temos a parte do livro que apresenta, obviamente, a parte mais científica, depois uma parte mais técnica, depois conto metáforas para entender ao longo do livro essa parte mais técnica, e depois apresento exemplos, inclusivamente, de figuras como as figuras da ação e Sim, os super-heróis. Falo de figuras públicas também, como o exatamente. Arnold e como o Stallone. E depois tem uma segunda parte prática, precisamente para que a pessoa tire a desculpa do que o livro não é para mim e sirva a própria história de vida para a pessoa se encontrar ou pelo menos aumentar a consciência da sua própria Claro, história. claro. E por isso é que estes exercícios que tem na segunda parte do livro são todos ancorados também em ferramentas que se usam nos processos de psicoterapia, sustentados, ou seja, eu não quero, não tenho ao longo do livro eu sempre tive a preocupação de querer ter aqui uma componente mais científica e sustentada, mesmo nas perguntas que estão colocadas nesta parte mais prática, para que não seja uma questão de opinião, que seja uma questão mais validada na forma como uma estrutura de desenvolvimento pessoal deve ser feita, não é? Exatamente, E daí ter as perguntas que estão lá no livro, na segunda parte. exatamente, exatamente. Muito bom. Obrigado por isso. Algo interessante que também vi no livro, que eu nunca tinha visto. Portanto, o doutor, pelo que parece e pelo que partilha connosco, tem, apesar de ter toda essa boa disposição aparente, tem alguma coisa em si que lhe dói durante o dia, não é? E fala muito nesta questão do estoicismo, não é? Uhum. Acha que o estoicismo pode ter um impacto positivo na vida das pessoas? É algo que você defende que as pessoas Sim. devem adaptar? Uhum. O estoicismo é uma filosofia criada há 300 anos antes de Cristo, por Zenão de Sítio, não é? Ok, E depois foi expandida por outros estoicos, nomeadamente pelo Epícteto e pelo um dos mais famosos, que é o Marco Aurélio, já depois de Cristo. ok, A base, portanto, a base da construção do estoicismo, que era numa altura em que a vida era terrível, com a escravatura e com os abusos que havia, numa altura em que quanto mais a pessoa vestisse o lugar de queixa e de vítima, mais rapidamente sofria e mais rapidamente também matava uma coisa fundamental para a natureza humana, que é a esperança. ok. A esperança é um preditor de resistência e, portanto, nós nunca devemos deixar morrer a esperança, porque a esperança é um fator de motivação para a ação. Ok. Então nós temos que alavancar uma forma de criar, de transformar quase que o desespero em raiva. Porque o desespero não, portanto, o desespero afunda e a raiva não. A raiva leva à ação e o desespero não. Ok. Então, se nós conseguirmos colocar a raiva focada em ações para o lado que nos protege, como faz o Hulk, por exemplo, não é? Sim, Do super-herói Hulk, sim, sim. a raiva é utilizada como ferramenta e como processo para se conseguir atingir um objetivo bom. Claro. E, portanto, o estoicismo é uma filosofia de base que tem uma lógica de querer rejeitar o lugar de vítima, de querer empoderar as pessoas e criando e investindo tempo para construir soluções naquilo que está ao seu alcance, aceitando sem expectativa tudo o que não se controla. E, portanto, tudo o que eu não controlo e tem que ser é o que é. Ok. Então, eu não transformo isso num problema, porque aquilo que é, eu abraço o que é, porque é inevitável ser aquilo que é. Claro, Sendo exatamente. inevitável aquilo que é, deixa de ser um problema. Porque, como não tem solução, então é porque já não é um problema, porque é inevitável a realidade que é. Claro, claro. Então, quando eu tenho um problema, eu tenho que perceber o que é que está ao meu alcance, ou seja, o que é que eu posso assumir de responsabilidade individual e e se eu tenho a competência para isso, e portanto, é onde eu tenho o território da culpa, onde eu posso ser culpado de facto por aquilo que não estou a conseguir fazer, e como eu não quero ter o sentimento de culpa, só me resta ter que aumentar a competência se eu quiser manter o poder e a responsabilidade na mão. Claro. Então, eu tenho que assumir o risco de culpa, de estar a falhar,
e abraçar a falha como parte integrante da minha competência ser aumentada. Eu tenho que aceitar que eu vou precisar de falhar para desenvolver a competência. Então, eu não me adianta ter medo de falhar quando eu preciso desenvolver uma competência. Quanto mais eu rejeito a falha, mais eu me inibo para a tentativa e erro que me desenvolve a competência. Claro, Então, claro. eu costumo dizer que eu adoro falhar, porque quanto mais eu falho, mais expando o meu mundo para um território que ainda não tinha o controle nem o domínio. Então, esta lógica de eu conseguir me empoderar daquilo que está ao meu alcance ser feito, eu consigo melhorar a competência para evitar o erro e a falha e a culpa, e para isso eu assumo a responsabilidade. Se eu ainda não consigo fazer isso, então eu vou para uma outra fase, uma outra análise das circunstâncias da minha vida, para que, se eu ainda sou incompetente e se eu ainda sou irresponsável porque não tenho o poder para isso, então eu também tenho que olhar à minha volta para perceber que contextos é que eu estou inserido É? e que pessoas estão dentro desses contextos que eu posso recorrer para me ajudar. Então, se nós conseguirmos nos ajudar uns aos outros naquilo que cada um está disponível para dar, eu estou disponível para dar aquilo que sei e provavelmente vou encontrar outros retornos do mundo à minha volta. Claro, E claro. se aquilo que eu tenho nesses contextos e com essas pessoas ainda não é suficiente, uma parte que eu costumo dizer é que o que eu conheço é o que eu conheço e o que eu tenho é muito menos do que aquilo que eu não conheço e ainda não tenho conscientemente, e depois ainda há um território que eu nem faço ideia que não conheço. Ou seja, a vida tem quase que três partes. Tem o território do mundo que eu conheço, tem outro território em que eu tenho consciência que eu não conheço, e depois é um mundo de abundância gigante de um território que eu nem faço ideia que existe. E, portanto, Exatamente. a vida não é escassez. Nós temos uma lógica de que a vida é uma escassez, cuidado, olha que vamos perder e vai deixar de existir, e este é o único, é melhor segurar. Quando Claro, a vida é mais abundância do que escassez, o mundo está cheio exatamente. de oportunidades quando eu consigo alargar os horizontes. Exatamente. Só que para isso eu tenho que amadurecer a minha própria percepção e a minha maturidade emocional para entender dessa forma. E, portanto, isto é um processo, não é rápido e é um processo de desenvolvimento doloroso em que eu tenho que abraçar o sofrimento como parte integrante desse processo. Exatamente. E quando eu dou sentido ao sofrimento, nós vamos amadurecendo. Quando eu não sei dar sentido ao sofrimento, eu vou amargurando. E a pessoa Claro. acomoda-se, e depois desiste, obviamente, e depois com a acomodação, vai levando para comportamento de escape ou deslocamentos para estratégias quase que paliativas e não propriamente eficazes para se chegar onde se quer, não é? E é por isso que importa nós muitas vezes interagirmos uns com os outros, fazer, por exemplo, ler livros que nos Claro. ajudam a desenvolver com ferramentas para nós nos conhecermos melhor e, se necessário, não tem que ser necessariamente para psicoterapia por doença, mas programas de desenvolvimento pessoal que existem e que estão validados, recorrendo a técnicas de desenvolvimento pessoal que os psicólogos e os psicoterapeutas muitas vezes usam nesse ato de escolha, de procura de sermos melhor do que aquilo que somos. Claro. Porque Claro. ninguém tem, ou seja, nós temos um potencial enorme de investirmos em nós próprios e esse investimento não custa dinheiro, esse investimento custa o bem mais valioso que nós temos, que é o É o tempo. tempo, não é? O problema é que as pessoas não dão tempo para aquilo que querem e gastam tempo naquilo que é inútil e desnecessário. Exatamente. É isso mesmo. Falando de uma questão tão importante, para além dessa do tempo, as pessoas acabam, no meu ver também, não é? Acabam por gastar tempo naquilo que não lhes acrescenta e dizem que não têm tempo para aquilo de facto que pode fazer diferença na vida delas, não é? E a questão da que falou da abundância, acho que é fundamental, não é? Uhum. Perceber que vivemos num mundo de facto abundante, que a vida não existe, não ocorre só nos 50 metros quadrados só à nossa volta e que há tanta coisa para descobrir, tanta coisa para aprender. Exatamente. Uh, Queria só deixar aqui lançar aqui mais uma vez para quem está aqui muita gente a entrar e a sair. Estamos aqui, hoje temos aqui o prazer de ter aqui o Dr. Ivandro Monteiro aqui nas nossas conversas com livros, que vai falar aqui do seu livro, Mudamos pelo que Fazemos. Se alguém tiver alguma questão, esteja à vontade para deixar aqui em baixo, que o doutor tem todo o gosto em Uhum. responder. Doutor, queria fazer aqui mais uma pergunta, agora aqui nesta fase final. Este livro, portanto, foi o livro que deu origem à palestra, ou a palestra já existia e deu origem ao livro? Eu sei que você tem um espetáculo também ao vivo. Como é que isso aconteceu?
que está sim. escutado outra vez, não é? Que acho que está escutado outra vez. Já não... Está a caminho, espero que sim. Portanto, nós Ainda há já bilhetes, fizemos. então. Ainda há bilhetes. É verdade. Ficou aqui a Não página do percebi. doutor, quem quiser descobrir os bilhetes e perceber onde é que eles podem estar à venda, que Sim, sempre tem ou lá a seja, informação toda. o livro, uma das coisas que eu vou fazendo ao longo dos anos, nas empresas, essencialmente, porque eu sou psicólogo clínico e Ok, psicólogo das organizações, ok, na parte do tecido empresarial, nós fazemos com a minha equipa consultoria de comportamento, formações, workshops e palestras. ok. E uma das coisas que nas palestras fui fazendo ao longo dos anos, numa fase inicial, as palestras eram uma seca, porque eram todas científicas, e não, ninguém queria ouvir, não é? Ninguém queria ouvir, era muito interessante pelos conteúdos científicos, mas era realmente uma seca. É quase que como, é como aquele amigo que toca guitarra ou piano, eu toco piano também, mas numa fase inicial era mais as músicas clássicas do Bach, do Mozart, Claro, Beethoven, claro, só que ninguém quer tocar connosco, não é? Portanto, claro. isso é porreiro, mas fica para aí com a tua música. Então, é o quanto nós conseguimos, cá está, pegamos naquilo que sabemos e vamos a tentar servir o outro, acrescentar Claro, ao outro. Não é? E nessa lógica, depois a seguir à parte mais técnica, comecei ao longo dos anos, porque eu já trabalho desde o ano 2000, comecei ao longo dos anos a acrescentar a parte das metáforas com a parte da ciência. claro, Então as palestras já ficaram mais interessantes. Depois a seguir acrescentamos os exemplos de vida e algum humor, claro, que aí já consegue ser muito mais abrangente e conseguimos chegar mais às pessoas, não é? claro. Com isso, a palestra foi sempre potenciando esta lógica de empoderar a responsabilidade, de aumentar a competência e a pessoa ter esse autocuidado para tirar as desculpas, não é? Naquilo que está ao seu alcance. Porque se eu arranjo desculpas para aquilo que me compete, eu não preciso melhorar a competência, não é? Então eu quero assumir a culpa daquilo que eu sei que posso investir na minha competência. Porque Excelente, isso é que é me isso mesmo. responsabiliza e me traz, por exemplo, consequências profissionais de chegar a cargos de maior liderança. Porque Claro, quanto mais eu abraço essa responsabilidade, mais as pessoas percebem que eu não arranjo desculpas ou me descarto daquilo que me compete, não é? exatamente. Então depois querem trabalhar comigo e depois querem liderar, querem que nós acabemos por trabalhar em conjunto para eu assumir essa liderança de conseguirmos chegar mais longe. Claro, Então, a seguir, escrevo o livro e percebo que o livro é uma ferramenta muito boa para operacionalizar essas palestras. A palestra, obviamente, foi sendo melhorada no tecido empresarial ao longo dos anos, até que depois decido experimentar, aberto ao público em claro, geral, esta palestra para ver se as pessoas gostam. A parte interessante é que a palestra foi feita, começamos a fazer isto nas comunidades portuguesas com o apoio do jornal Bom Dia, que é o jornal da ok. diáspora portuguesa mais antigo das comunidades portuguesas, sediado no Luxemburgo. Então já fizemos palestras em Düsseldorf, no Luxemburgo, em Boa, boa. Genebra, na Suíça, em Paris. Entretanto, decidimos experimentar também em Portugal, no Porto, em que é no Teatro Sá da Ok, Bandeira, na Sala Estúdio. Portanto, já fizemos em novembro, esgotamos a sala, fizemos em fevereiro, esgotamos a sala, e agora vamos ter no dia 15 de junho, sábado à noite, às 9h30, também com os bilhetes à venda na Ticketline, ok. quer dizer, entre no meio do Pela Brunhosa, de outros artistas, está ali o psicólogo Ivandro Soares Monteiro, com a palestra Mudamos pelo que Fazemos. Portanto, convido todos, porque no final do evento temos inclusivamente a parte de autógrafos e quem quiser Claro, claro. comprar o livro também na hora, porque há pessoas que vão por curiosidade para ver o que é realmente esta palestra, no seguimento de palestras como o Leandro Carnal, como o Mário Sérgio Cortella, o Jordan Peterson, que é um colega americano, o Clóvis de Barros Filho, portanto, o Augusto Cury, portanto, uma Claro, série de profissionais nestas áreas do desenvolvimento pessoal, psiquiatras ou psicólogos ou filósofos, claro. e pronto, eles ao estilo deles e eu ao meu estilo, não é? Todos diferentes, mas sempre com esta intenção de dar um contributo para que as pessoas se possam conhecer, para que aumentemos o sentido de responsabilidade individual, se rejeite o melhor possível o lugar de vítima, para que cada um possa estar mais capaz de ir atrás daquilo que quer, aceitando o que tem que ser. Excelente, doutor. Muito obrigado. Ficamos a aguardar a data em Lisboa, né? Como já tinha transmitido. Acho que seria Exatamente, muito tenho que bom. falar Lisboa e com a Algarve. minha agência para ver o que é que eles querem. Sem querer estar aqui a discriminar, obviamente também Algarve. Eu estou a falar da minha parte que nós aqui. Sim, já fizemos o Algarve também. Já Agora, por fizeram? acaso, Lisboa ainda não. Só nunca fez Lisboa, né? Pois. Então Exato, temos de tratar não é? disso.
Doutor, não lhe levo mais do seu tempo. Muito obrigado por ter partilhado este conhecimento tão valioso connosco. Só ler aqui um comentário, aqui neste caso da Cristina. Muito obrigado, Cristina. Realmente boa. Ahm, Quem lê este livro ganha o poder de mudar o outro. Bom, nós temos que assumir a responsabilidade sobre nós próprios, não é? O outro, que é como o doutor disse há pouco, acabamos por nunca conseguir controlar. Sim, Temos que nos focar sempre mas na. se isto ajuda a mudar alguém, eu fico muito grato porque é uma das intenções do livro, né? É poder dar esse contributo e se mudou alguém já fico grato porque uma cabeça melhor neste mundo torna o mundo sempre melhor. Exatamente, exatamente. Se alguém quiser deixar a sua questão, última oportunidade. Vamos terminar aqui. Agradecer mais uma vez, doutor. Muito obrigado por ter aceito este convite, por partilhar isto connosco. Sim, O falta dizer livro, aqui que eu tive a oportunidade de estar ainda, parte dos exemplos que eu mostro aqui, eh, teve a ver, por exemplo, com duas figuras públicas, porque é sempre bom exemplos de figuras públicas, porque são seres claro, humanos como nós, nomeadamente o Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, com quem eu estive, na Inglaterra, em dois jantares de homenagem às carreiras deles, porque são pessoas que nas suas histórias de vida pessoais têm histórias dramáticas e que não foram essas histórias dramáticas que os impediram de continuar a sonhar e a superar a adversidade atrás da adversidade. Por exemplo, o Stallone, aos 29 anos, ou aos 28 anos, quando ele ganhou o Oscar de melhor filme no filme Rocky, e tinha tido uma vida sempre de problemas e de ser expulso de mais de 14 escolas de secundário, de ter passado fome para comer, de ter vendido o cão para se alimentar, de ter sido rejeitado em mais de 100 castings, e depois ganhou o Oscar de melhor filme, com o argumento exatamente. dele, porque o Rocky foi escrito por ele, foi escrito pelo Sylvester Stallone. E quando perguntaram quem é o Sylvester Stallone, ele disse: Eu sou alguém que durante 28 anos o mundo disse que eu não É prestava. verdade. E teve muita piada no meu caso, porque eu estava justamente a vi o documentário Uhum. na Netflix, está lá, do tanto um como o outro, e foi uma altura que eu vi. E estava a ler o livro na altura, e então fez tudo sentido. E há uma coisa que eu gostaria de acrescentar naquilo que disse. Para além de ter acontecido tudo isso com ele, Uhum. mesmo quando estava em baixo, foi. ah, Portanto, quiseram comprar o filme, já numa Uhum. fase que lhe queriam comprar o filme, mas não o queriam como ator e ele mesmo assim em baixo não aceitou, porque ele queria, portanto, ser o Exatamente, ator principal do filme. exatamente. Né? O E que ainda aqui é com o mais Arnold. incrível, não é? Eu sou Exatamente. da altura do Arnold Schwarzenegger, fiquei todo contente. Isso é mais alto que o Stallone, não é? Muito bom, deve ter sido realmente incrível. Sim, sim, Acrescentar é também uma que o. experiência ótima. Eu costumo brincar, quer dizer, isto é uma experiência quase que de vida, não é? Claro, Porque quando via os filmes dele na adolescência, eu sonhava e dizia, eu um dia vou estar com ele, mas não faço ideia como, não é? claro, E o que é claro. certo é que esse sonho, não é? Fui atrás dele e passou quase que parte da minha vida, desde a adolescência, e como um Rottweiler não larga o osso, fui atrás da minha meta, não é? Claro, claro. Fez muito bem, fez muito Com bem. todas as adversidades que possa ter no caminho, e tenho, né? A minha doença crónica é um Claro, fator desses, mas não é, eu uso isso como combustível para continuar a alavancar o caminho, porque rejeito o lugar da vítima e construo realmente usando o sofrimento para chegar mais longe, sempre. claro. Chegando sempre ocupado e muito criativo. É de facto inspirador. Aliás, começa logo, o livro começa por contar essa história e de facto as pessoas, acho que às vezes ninguém tem ideia do que é que está do outro lado, não Hum, é? hum, E a mim tocou bastante saber isso. foi. Acrescentar aqui também que o livro está à venda na Ambooks, podem comprar no nosso site. Temos que falar sobre isso depois também, doutor, porque acho que estamos aqui a precisar de um É bom, reabastecimento, é bom mas ter juntado já o é bom. estoque, é ótimo. É verdade, é verdade. A gente fala disso posteriormente. Podem adquirir no site, em qualquer loja, podem adquirir o livro, ok? Vale mesmo a pena. Foi um dos livros que eu tive o prazer de ler. Nem sequer vou dizer o cuidado, vou dizer o prazer, porque foi de facto isso mesmo. Então estou à vontade para aconselhar a todos os presentes para ler o livro e para com ele conseguirem adquirir essa tão desejada responsabilidade individual e adquirirem, acima de tudo, o poder de controlar as vossas vidas. Ok? Doutor, não lhe roubo mais tempo. Muito, muito obrigado por ter Obrigado, dispensado este minuto pelo aqui connosco. convite, foi um gosto poder colaborar, não é? Portanto, um abraço estoico a todos os seguidores e até uma próxima. Obrigado. Vamos falar em breve. A toda Deus, a gente, obrigado. a toda a gente que esteve aqui a assistir, muito obrigado por isso e vemos na próxima Conversas com Livros. Até já. Obrigado.